E hoje em vendas, ou em abordagens comuns, que não seja para venda, que seja só para uma abertura, o cara já chega falando com o cliente de tipo assim, eu sei que o mercado tá ruim, pô, acabou. Pode ir Já embora. era. Toma um café, agradece e vai embora. Como assim o mercado está ruim? Você não sabe, você não ouviu o cara falar como é que estão os números, enfim, né? Quais que são os leads que o cara tem, quais são as dores que ele tem, ou se ele não tem dores, porque de repente é o status, né, cara, de, pô, o meu concorrente está ali, eu também quero estar. Ou você é uma grande empresa, eu preciso de você. Então, a parte das sondagens com as objeções, ela é muito importante no ouvir, né, cara? E Para aí tem uma sim coisa, depois Luciano, você não sei se falar, você ir concorda. para o fechamento. Quando o cliente tem objeção, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para você convencer ele. Tipo assim, o Sim, foda é quando sim. ele não quer, tipo assim, é quando ele não quer te questionar, é quando ele fala, talvez, vou pensar. Mas quando ele tem objeção, quando ele te pergunta alguma coisa, ele está pedindo, pelo amor de Deus, me convença de Me comprar. ajuda, cara, me ajuda. Fala, galera, eu sou o Felipe, nós somos a Merim Erim e a gente vai começar agora mais um Mudar o Papo. A ideia do Mudar o Papo, como a gente já vem trocando com vocês essas referências por último, é trazer para a nossa discussão referências diferentes, porque a gente acredita de verdade que só referências diferentes vão fazer profissionais diferentes também aqui na região onde a gente atua. Hoje a gente está tendo a felicidade de receber um cara que eu admiro demais hoje o nível, por mais que seja uma conversa sul-mineira, ele é um nível de conversa nacional, é uma pessoa que eu realmente entendo e sei da capacidade que ela tem. Ele vai poder compartilhar um pouquinho da experiência que ele já construiu na carreira que ele teve. Mas a ideia hoje é que a gente possa discutir um pouquinho sobre a importância de saber gerar negócios. A gente vive uma realidade onde a gente costuma brincar que a maioria das vendedoras tem autoestima muito baixa. A gente vive num país que não valoriza essa capacidade de saber vender. Então, a gente quer, principalmente nesse papo de hoje, reforçar muito o quanto é importante saber gerar negócio. E aí, antes de apresentar o convidado de hoje, eu queria contar uma história bem rapidinho. A gente está tendo a oportunidade de atender uma empresa super importante do setor da construção civil aqui da região. E nessa semana teve uma história que foi muito legal para reforçar tudo isso que eu disse na introdução. A gente está começando um processo lá de ciclo de conversão, onde a gente está humanizando um pouquinho as vendas dessa empresa, uma empresa do setor do varejo, e a gente está mostrando para essa empresa o quanto é importante transformar culturalmente tudo que eles fazem lá no dia a dia deles. E uma das ações foi a seguinte, a gente está implantando lá um questionário para definir as personas, né, coisa básica de venda, de compra e venda, entendendo para quem a gente está vendendo exatamente para estabelecer um diálogo. E aí, sempre quando a gente vai fazer esse tipo de atividade, para definir o perfil de cliente, a gente sempre diz que é importante dar uma recompensa para esses clientes, para que eles possam responder essa pesquisa. Num primeiro momento, a minha ideia ela já foi que a gente precisava dar uma recompensa que tivesse como retorno uma próxima compra. Então, você dá desconto para que a pessoa possa comprar na sua loja de novo e ainda assim te dar informação. Os vendedores, por autonomia que o gestor dá para eles, preferiram dar, ao invés do desconto, eles vão dar um brinde para essas pessoas. E hoje eu estava conversando com o diretor dessa empresa e a gente chegou a essa conclusão, que a transformação, quando ela é cultural, ela é sobre comportamento. A gente, por mais que dentro da Mirim a gente tenha, dentro das nossas causas, a causa da inclusão, da sustentabilidade, da igualdade de oportunidades, a gente acredita de verdade que a gente precisa aprender a conversar sobre a engenharia do mundo, sobre como o mundo funciona. E querendo ou não, quando a gente conversa sobre engenharia do mundo, a gente está falando sobre dinheiro, a gente está falando sobre gerar negócio, a gente está falando sobre gerar venda. Feita essa introdução longa, agora sim eu queria passar a bola para o nosso convidado se apresentar. Como eu disse, é um cara que eu admiro muito, a gente é rival quando o assunto é futebol, mas a gente é muito parceiro quando o assunto é negócio. Luciano Veiga, queria que você, Luciano, falasse um pouquinho, junto com a sua apresentação, além de quem você é, o que você já fez para a galera sentir o nível da conversa que a gente vai ter hoje. Fala aí, galera. Prazer falar com todo mundo. Prazer, Felipe. Rivais no futebol, parceiros nos negócios, né? Mas é bem interessante essa introdução que você fez, porque o cliente ele compra pelo motivo dele, né? E muitas vezes o pessoal esquece disso e a estratégia do brinde ela é uma estratégia muito mais legal do que um desconto em si, né? Muitas vezes. Mas eu tô no mercado de vendas, acho que desde sempre, né? Eu comecei
na década de 90, 95 mais ou menos, a trabalhar com fotografia, que era um mercado muito apaixonante, né, para mim na época do rolinho e do filme de 135mm, dos negativos, enfim. Eu trabalhei em tudo que tinha para foto, né? Casamentos, atrás do balcão vendendo máquina fotográfica, dentro do laboratório fotográfico fazendo revelação, manutenção em tanques daquelas máquinas gigantes, aqueles trombolhos que revelavam os filmes, enfim. Foi uma das melhores experiências com produto venda que eu tive. Dali eu trabalhei em bancos, trabalhei também em empresas de aluguel de container, construção civil muito pesada. Enfim, rodei bastante no mercado, fui encaminhando para o mercado têxtil, que foi quando eu saí de BH e vim para Varginha. Ali eu descobri aqui a região e aí enraizei, né? Fiquei aqui, assim, agora minha terra é Varginha. E do têxtil eu vim parar na mídia, na comunicação, né? Trabalhei em TV, fui para rádio, aprendi muito em rádio. Rádio é uma escola sensacional. Vim para cá, para a Rede Mais Record TV, que é onde que eu estou hoje. Dentre os entra e sais, né, desde 95, foram 24 empresas ou marcas que eu já representei, né, ao longo desses anos. Uma única vez, em 6 meses, eu trabalhei no escritório de engenharia. Ali, porque eu cansei de vender. Falei, eu não quero vender. E foi os piores 6 meses da minha vida. Voltei para a venda. E casado com eventos também, né? Sempre trabalhei muito em produção de evento ao longo disso. Então, hoje estou aqui na Rede Mais Record TV. A gente, junto com a equipe de vendas que eu tenho aqui na região sul, norte, zona da mata, a gente vai tentando, né, levar um pouco de conhecimento desse mercado para a galera aí. Sensacional. O Luciano, a gente, como eu estava dizendo no início, a gente tem a oportunidade não só de trocar ideias sobre as empresas que a gente representa e os negócios que a gente faz no dia a dia, mas a gente tem a oportunidade de conversar também sobre a vida. E aí coincidiu, uma semana antes dessa semana que a gente está gravando esse conteúdo, a gente conversar muito sobre as andanças que o Luciano vem fazendo pelo estado de Minas Gerais, para entender um pouquinho de como é que está esse cenário de geração de negócios aqui da nossa região. E aí, eu queria te fazer uma pergunta, Luciano. Você vai ter a oportunidade de contar uma história que você contou para mim durante essa conversa que a gente teve, mas, de novo, antes eu só queria fazer uma reflexão bem rápida. Uma das coisas que sempre me ajudou, eu, assim como você também, vim do rádio, aprendi a vender, vendendo rádio. Uma das coisas que eu aprendi lá atrás é que você não vende nada que você não acredita. Toda vez que você acredita muito num produto ou num serviço, isso passa na eletricidade da sua voz, na postura que você tem. E as pessoas, elas compram primeiro essa eletricidade, primeiro essa paixão, para depois comprar o produto ou serviço. E isso, na maioria das vezes, tem relação direta com a motivação que você tem. E motivação é ter um motivo por trás das ações que você tem todos os dias. Então, toda vez que você vai vender algo, você tem que ter um motivo muito claro para vender aquilo que você está vendendo. Isso é propósito. E aí, Luciano, eu queria que você me pontuasse, antes até de contar essa história que eu citei, o que é propósito para você e o quanto o propósito te ajudou nessa trajetória profissional que você teve? E aí, finalizando essa pergunta, eu queria que você contasse aquela história que você contou para mim, de como é que isso se manifesta nas pequenas ações, em pequenas perguntas que você faz e como é que isso se manifestou nessa última semana, nessa história que você teve visitando um dos seus clientes. Propósito é um negócio muito louco, né, cara? Você lembra de antigamente tinha o teste vocacional, né? Lembro. As pessoas não sabiam o que elas queriam ser, né? Eu não sabia qual que era a utilidade dela, para que ela veio fazer aqui nesse mundo, né? Aí você ia numa empresa, ou aquela empresa ia até a sua escola, alguma coisa nesse sentido, e fazia um teste vocacional. Aquela pessoa que estava te entrevistando falava o que é que você deveria ser, né? É um negócio completamente absurdo, muito louco, né? O teste vocacional antigamente era o propósito que a pessoa embutia em você. Você deve ser bancário, você deve ser administrador, você deve ser um veterinário. E te dava um selo, né? E não mudava. Te dava um selo. Ó, é isso, cara. Se não for isso daqui, você vai dar errado. Então, o propósito, cara, na minha visão, é meio que tipo assim, qual que é a minha utilidade, né? O que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha função? E assim, acho que ele muda a todo momento.
Acho que o propósito é um negócio que ele não vem pronto, né, cara? O pessoal fala muito em descobrir o propósito, quando, na verdade, tipo assim, ele não está debaixo de uma coberta, né? Ele não está ali debaixo da mesa para você achar o propósito. Eu acho que você vai criando ele ao passar do tempo, com o amadurecimento, que não tem nada com idade, né, cara? Cada um amadurece no seu tempo. Acho que o propósito, ele é criado todos os dias. Todo dia você tem um propósito diferente. Todo dia alguma coisa te move. Às vezes você está com energia lá em cima, às vezes você está lá embaixo, e aí ele vai aflorando em você de acordo com a sua energia. Eu acho que o propósito ele vai muito para o que eu posso fazer hoje por alguém, pela empresa, pelo mundo, enfim, pegar seu filho e levar ele na pracinha, ele catar o lixo reciclável ali, aquilo ali é um propósito, tem um propósito de educação, enfim, eu acho que o propósito ele é muito mais criar através do seu autoconhecimento, né? Criar o seu rótulo de qualidade, tipo assim, eu estou aqui para isso, mais do que você descobrir se você serve ou não para alguma coisa. Não tem pessoa inútil. Tem uma pessoa não útil para alguma coisa naquele momento. E aí, Luciano, você vai falando, vai me empolgando, para a gente compartilhar uma das histórias que a gente tem em comum, uma referência que a gente tem em comum. O Murilo Gay, ele fala que, por exemplo, quando você tem um joguinho de futebol lá, você tem um Messi que é 99 no ataque, se você coloca ele na defesa, ele é 33, 36 no Sim. máximo. Então, assim, ele só é o Messi porque ele joga na posição certa. E eu acho que você está Exatamente. dizendo mais ou menos isso, né? É exatamente isso daí. Tem que achar o porquê, né, cara? Não adianta. O Messi 99 no ataque é uma coisa. O Messi 33 na defesa, ele não é um inútil. Mas ele passa a não ser útil naquele lugar. Então, acho que o propósito ele está muito... Talvez, usando o próprio Messi, de repente uma pessoa ela pode achar que ela tem um caminho a seguir baseado no propósito que ela tem, mas, por exemplo, se espelhar no Messi para alguma coisa e entender um novo propósito. Se espelhar no que o Murilo Gun está falando ali e entender que a criatividade é a base de tudo. Né? E que enfim, a gente vai se espelhando em pessoas também que têm um propósito já pré-definido, que viram referência para a gente. Isso também, obviamente, pode existir, ele mesmo fala isso, né? Mas eu acho que o propósito ele está muito mais num autoconhecimento ali, da gente entender para que a gente é útil, como a gente pode ser mais útil cada vez. Né? Nessa semana passada eu tive um cliente que eu achei muito interessante, um método que ele usa para poder atender, é uma distribuidora de gás, e o cara distribui pela cidade algumas caminhonetes, são 8 na verdade, porque ele dividiu Varginha em 8 partes, e aí cada uma vai para o centro dessa região, dessa micro-região que ele criou dentro de Varginha. Então ele tem o gás mais rápido da cidade. Por quê? Porque o pessoal vai lá retirar com ele? Não, porque ele já está posicionado. Então, eu achei muito interessante isso. Eu falei, cara, isso deve vender bastante, né? Até porque isso acelera muito a velocidade sua de venda. Estou vendo que você tem vários atendentes aqui. Esse pessoal tem uma meta de venda? Como é que faz? O telefone toca aqui ou eles ligam? Eles têm um controle tipo assim, o Felipe, ele compra gás em janeiro, compra em abril, compra em setembro, compra em outubro, enfim, sei lá. O cara tem um comportamento de compra ele de 3 em 3 meses, ele compra gás. Você tem isso daí? Você tem um relatório desse? Ele olhou para mim e falou assim, ué, eu nunca pensei em vender gás. Aí eu olhei para ele e falei assim, ué, mas esse não é o seu negócio? Então, assim, cara, ali ele já deu uma atinada que, tipo assim, ué, cara, eu acho que eu tô no caminho certo, mas tem mais coisas, né? Ali a gente vai ligando alguns alertas enquanto a gente conversa com o cliente, né, cara? E aí é E aí, aquela Luciano, coisa. eu acho que isso é tão legal, porque, tipo, por que eu te perguntei sobre o propósito primeiro, para depois você contar essa história? Porque está completamente relacionado com o que você disse no início. É o quanto você se provoca e se questiona e o quanto você Sim, transmite isso para o outro, certo? sim, cara. É que a gente vai pensando em, tipo assim, o ser útil, né? O ser útil não é simplesmente estar servindo a alguém de alguma maneira, né? A ferro e fogo, no servir da palavra, né, cara? É ser útil mesmo, de ir atrás e, tipo assim, entender qual foi a necessidade do cliente para poder ir lá e dar uma solução para o cara. Por mais simples que ela pareça, né? Na verdade, tipo assim,
as grandes ideias, elas estão no óbvio mesmo, elas estão na simplicidade. Quando você tem muita dificuldade para apresentar alguma coisa, você pode ter até alguma coisa inovadora ali por trás, mas eu acredito de verdade, é uma busca que eu tenho feito constantemente agora para ser o mais simples possível. E aí, Luciano, para a gente até continuar o assunto, por te acompanhar muito de perto, uma outra história que me impressionou muito, que você me contou por último agora, foi quando você foi num cliente e você bancou para esse cliente que ele teria o resultado que você estava prometendo para ele, senão ele teria o dinheiro de volta ali, né? E você, como você é diretor da empresa que você trabalha, mas você não é dono da empresa que você trabalha. Não, não Está sou. muito mais relacionado à tua capacidade de cumprir o que você promete do que com bancar o que você estava prometendo se desse errado. Você sabia que ia dar certo. Então, uma das coisas que me impressiona muito em você é essa capacidade mental que você tem. A capacidade que você tem de acreditar no que você faz. A gente sempre, teoricamente, separa o que é uma mente rígida do que é uma mente flexível, né? O que é uma mente que tem a síndrome da Gabriela ali, que é o nasci assim, cresci assim, você sempre assim, do que aquele negócio do eu preciso aprender a todo momento, mas identificar no que eu sou bom e acreditar piamente naquilo. Eu queria saber o quanto essa capacidade que você tem de se adaptar e de confiar no que você faz te ajuda, cara, a vender todos os dias, a gerar negócio todos os dias. A gente foi programado, né, cara? A gente está saindo de uma nova, a gente está abrindo uma nova era que sai do nascer, crescer, estudar, casar, trabalhar, formar, ter filho, velho, se der, você curte a vida, né? A gente está saindo no meio dessa linha de produção de fábrica aí para ter um pouquinho mais de conhecimento. E não é mérito da nossa geração, ou da X, da Y, da Z, da que está vindo, da que vai vir, da que foi. Hoje, a gente tem uma gama de conhecimento, de possibilidade de conhecimento muito maior do que todas as pessoas tinham antigamente. A velocidade de informação, ela corre muito rápido, né, cara? E a mente rígida hoje, ela está cada vez sendo mais martelada, mais inutilizada. Aí sim posso usar o inútil, porque é um problema, né, cara? E é um problema que uma grande geração tem. E aí eu me enquadro, né? Eu tenho 41 anos, então eu me enquadro nisso daí, que é uma coisa que eu vivo diariamente, essa quebra de paradigma. Que eu acho que isso tem a ver com a educação que a gente teve desde criança. Eu acho que isso é um negócio que, tipo assim, é onde que enraizaram você ali. Você foi criado desse jeito. Se você foi criado, talvez, com uma rigidez muito grande, a sua mente ela vai ser rígida fatalmente, né, cara? É meio que um mecanismo de defesa, né? Você fica ali meio que não quero ideia nova, não. Deixa eu quietinho aqui tá bom pra caramba, eu tô com controle das coisas aqui. Pra mim aqui tá excelente, não mexe comigo, na minha zona de conforto é aqui, ó. Deixa eu quietinho aqui. Enquanto o cara que tem a mente mais flexível, cara, ele tá completamente aberto ao feedback de todo mundo, né, cara? Pessoas com mente rígida hoje, elas não servem pra vida. Não é porque eu tô matando o resto do mundo, não, tá? Elas não servem da seguinte maneira. Elas vão ter muita dificuldade de conquistar as coisas à base do grito. Isso acabou, né, cara? E a mente rígida vai na base da imposição. Hoje é compartilhamento, é feedback, é ser flexível, é entender o problema, é saber que a razão não é sua, por mais que você possa até estar certo, você saber ouvir. Porque alguma coisa que sai num briefing, sai numa mínima reunião que seja ali, gente, vamos jogar todas as ideias na mesa. Alguma coisa que sai de qualquer pessoa ali, ela pode ser muito bem aproveitada e virar uma super ideia fantástica. Então, a questão de mente rígida e flexível, eu penso, cara, que não tem espaço para rígida mais. Né? Aquele cara, o autoritarismo, né, cara? Acabou, né, cara? O cooperativismo total hoje, né, cara? As pessoas têm que ser uma hub, né? A gente precisa de ser completamente flexível e expansivo. O HD tem que ser ilimitado, né? Nova, chegou aquilo, não interessa qual que é o seu, qual que é a sua análise sobre aquele tema. Interessa até onde que o que a pessoa agrega naquilo ali pode te levar. A mente rígida, por ser muito autoritária e dona da razão,
às vezes ela fecha muitas portas, muitas oportunidades para coisas boas, né? Com certeza. Assim, basicamente é o que eu penso, né? Uma das coisas que ajuda muito, e aí eu já até compartilhei isso com você, uma das coisas que ajuda muito a Merim a gerar negócio, a fazer vendas, é porque, assim, existem, principalmente no nosso mercado, que é um pouco mais conservador do que a média, assim, existem algumas limitações que são claras ali de ponto de partida, que é o lance do sobrenome, que ainda é muito exigido em uma região como a nossa, da rede de relacionamento e de indicação, né? Porque são pessoas que se conhecem há muito tempo, que estão no mercado há muito tempo. Então, uma das coisas que ajudou a gente a gerar negócio nesses últimos 16 meses, e negócios importantes, hoje eu estava parando para pensar nisso, e falei, velho, a gente tem que se sentir muito orgulhoso, porque a gente realmente não só chegou a empresas muito importantes, como a gente deixou essas empresas orgulhosas do trabalho que a gente vem fazendo. Mas uma das coisas que a gente ajuda muita gente é processo, cara. É saber direitinho o que perguntar, o que falar, como argumentar, como contornar a objeção. E isso ajudou muito a gente, essas habilidades que a gente foi trabalhando para que a gente pudesse ser vendedores cada vez mais contemporâneos. E uma das coisas que a gente utiliza muito é a capacidade de fazer perguntas inteligentes. Porque venda, você disse isso no início, é sobre o que o cliente está comprando, não sobre o que você está vendendo. Então, se você souber perguntar, se você souber extrair dele informação, ele vai te dizer o que vender na fala dele, sem você precisar falar nada. Então, assim, existem ferramentas que fazem isso, né? O Spin Selling é onde a gente pergunta de situação, de problema, implicação e necessidade. Enfim, existem ferramentas que a gente utiliza todos os dias para gerar essas vendas. Mas, de novo, depois dessa colocação, eu queria que você me pontuasse, Luciano. Quais são as características que você acha que hoje um vendedor ou uma vendedora, dono de negócio ou na sua vida profissional, precisa ter para gerar negócio, para gerar venda? Só pegando um ganchinho na parte técnica, né, cara? Às vezes é o feito e o perfeito, né? Aí eu preciso de um sistema assim, eu preciso de aquilo e tudo mais. Com uma planilha de Excel, ela faz acontecer no mundo. Ou um caderninho bonitinho que seja, cara, né? E um lápis, a pessoa ela consegue fazer acontecer. Então, entre o feito e o perfeito, tem uma grande distância que as pessoas ficam se preparando demais para não fazer. Mas, cara, eu acho que... não é? Eu penso assim, o grande problema hoje é o pessoal saber ouvir. Né? A pessoa, às vezes, ela não sabe perguntar porque ela não sabe ouvir. Né? Tem muita coisa que a gente resolve para ir até o cliente sabendo ouvir. Né? 2 orelhas, uma boca. Né? O cliente ele compra, sim, pelo desejo dele. E é muito importante, e aí é uma palavra muito falada, né? A gente entender as dores do cliente. Quando eu falo de entender as dores do cliente, e que todo mundo já está cansado de saber, é de realmente ir lá e saber se colocar tecnicamente, profissionalmente, pessoalmente. Acabou a visita só para vender, né, cara? Acabou isso não existe mais. Então, assim, eu acho que o principal de tudo, cara, é meio que saber ouvir. Eu até com quem eu estava conversando, cara? Eu estava falando disso na semana passada, acho que com o meu executivo de Montes Claros. É meio que um namoro, a questão do cliente, né? Eu fiz uma parábola lá, meio que como um namoro. É aquela coisa de tipo assim, primeiro você sonda, né? Então, vamos sondar aqui o território, deixa eu dar uma olhada, deixa eu entender aqui onde é que eu posso atuar, deixa eu ver aqui onde que eu estou mais forte, onde que eu estou mais bem preparado. E aí, depois que você sondou e achou, a primeira coisa que você vai ter é objeção, né? Com certeza. É o não, é o vamos ver, vamos pensar, por que será, por que sim, por que não. E você tem que tentar ir contornando essas objeções com tudo que você tiver de mais positivo. Né? E hoje em vendas, ou em abordagens comuns, que não seja para venda, que seja só para uma abertura, o cara já chega falando com o cliente de tipo assim, eu sei que o mercado tá ruim, pô, acabou. pode ir embora. Já era. Toma um café, agradece e vai embora.
como assim o mercado está ruim? Você não sabe, você não ouviu o cara falar como é que estão os números, enfim, né? Quais que são os leads que o cara tem, quais são as dores que ele tem, ou se ele não tem dores, porque de repente é o status, né, cara, de, pô, o meu concorrente está ali, eu também quero estar. Ou você é uma grande empresa, eu preciso de você. Então, a parte da sondagem com as objeções, ela é muito importante no ouvir, né, cara? Tem uma coisa, Luciano, não sei se você concorda. Para o fechamento. Quando o cliente tem objeção, ele está pedindo, pelo amor de Deus, para você convencer ele. Tipo assim, o foda é quando ele não quer, tipo assim, é quando ele não quer te questionar, é quando ele fala, talvez, vou pensar. Mas quando ele tem objeção, quando ele te pergunta alguma coisa, ele está pedindo, pelo amor de Deus, me convença de comprar. Me ajuda, cara, me ajuda. Eu recebi um texto esses dias e estava lendo de um vendedor que estava tentando marcar uma visita e não conseguia. E ligou. Aí ele descobriu quem era a pessoa que ele precisava, mandou uma carta, colocou dentro de uma caixa, colocou um sapato e mandou para eles. Aí a pessoa abriu e aí estava lá a carta, né? E ele falando assim, ó, bom, consegui pelo menos colocar meu primeiro pé dentro da empresa. E aí ele seguiu numa linha de tipo assim, eu tô tentando, não tô conseguindo. Mas aqui, ó, coloquei meu primeiro pé aí dentro da empresa, que já é aquela coisa que você acabou de citar, né? O cara tá pedindo, pelo amor de Deus. E aí ele fala, tem um produto, eu só preciso de uma oportunidade, 10 minutos que seja, para me mostrar todos os benefícios que eu tenho para vocês. E o cara conseguiu a visita. Né? Aí não tem um final ali se deu certo ou se não deu certo, mas o caminho mais difícil, o cara que está lá dentro, ele já trilhou, porque ele já entrou no cliente, e aí ele consegue desvender, né? Justamente porque ele não consegue entender aonde é que o cliente precisa dele, e o cliente já pediu para ele ir lá. Quer dizer, ele consegue desvender, né? Ele perde a venda. Então, muita gente se enrola no meio do caminho, até porque também não tem um fechamento apurado, né, cara? Não tem nenhum gatilho para fechamento mais pesado que ele utilize, enfim, seja da forma que julgar necessária para o momento do cliente, mas ele se perde muitas vezes também no fechamento. Talvez porque ele não ouviu direito lá no início. Cara, para mim não tem nada mais importante para se perguntar bem do que ouvir. Muito bom. A gente costuma dizer, Luciano, que dentro de venda, eu acho que quando você falou que não existe mais essa venda, não existe mais a visita só para vender, é espetacular, porque quando a gente pensa no varejo, não existe mais também a abordagem do cliente só para vender, né? Quando é varejo tradicional, a gente tem vendedores e vendedoras que têm autoestima muito baixa, atende a gente com a mão para trás, fica um pouquinho com vergonha, como se o cliente fosse, tipo assim, tivesse um pedestal, né, entre o cliente e o vendedor ali, mas é uma coisa que eu também não acredito. Eu acho que o vendedor ele tem que ser, tipo assim, tem que ser aquela pessoa que a gente tem vontade de sair para jantar, tem que ser aquela pessoa gente fina. Técnica e tática, isso aprende, ensina. Mas pensando nisso, eu acredito de verdade que você tem o relacionamento te gera autoridade, então a pessoa começa a te enxergar como especialista, e a autoridade te gera venda, te gera resposta. Porque eu não sei se isso acontece com você, mas a gente adora comprar, mas aquele vendedor que só oferece coisa pra gente, a gente não gosta. A gente gosta do especialista, né? Quando tem alguém que está disposto a ajudar a gente, aí ok. Aí esse vendedor ou essa vendedora é maravilhosa pra gente. Entendendo isso, Luciano, tipo, o quanto isso é real no seu dia a dia. Porque, de novo, eu sei que tem venda que você começou no meio do ano passado, que você está fechando agora, acontece, né? Acontece muito. Cara, eu vou te colocar, vou te provocar para você entender, e eu acho que isso vai ser muito legal para quem está ouvindo, porque isso é muito verdade nos dias de hoje. A gente está vivendo um caos no atendimento, em geral. E eu vou te fazer uma pergunta, que acho que a resposta de todo mundo é verdade. Quantas vezes você já comprou de vergonha nos últimos tempos de ser bem atendido? Cara, você se sentiu tipo assim, meu Deus, eu vou ter que comprar de tão bem atendido, que é uma coisa tão rara ultimamente. Isso aconteceu comigo uma vez nesses últimos 12 meses. E foi um curso de venda que eu comprei, por incrível que pareça. E quando eu acabei, o Tom, que é o meu sócio, eu contei para ele isso. Que eu vi direitinho ele fazendo todas as técnicas que eu uso para vender para os meus clientes,
mas eu comprei, porque ele fez o trabalho dele tão bem feito, e obviamente eu sabia que eu teria resultado com aquele produto, que eu falei, velho, eu não posso ficar sem isso. Mas é muito raro realmente isso acontecer. Cara, e assim, a gente alguma vez na vida, cara, você comprou, e ultimamente, então, o atendimento ele tá ficando muito complicado. Tá cheio de atendente, não tem vendedor, né, cara? Essa é a grande verdade. A Tirador de gente tá pedido, né? tirador de pedido, e mais ou menos, né? Gerar autoridade, cara, é um negócio simples e complexo, né? Gerar autoridade é meio que, tipo assim, você precisa se vender muito bem. Eu faço sempre, quando eu falo de autoridade, um parâmetro com o médico. Você sentou na cadeira ali, cara, acabou. Você não questiona o médico se ele está te dando o remédio certo. Você pode questionar os seus sintomas, né? Mas questionar o diagnóstico dele, raramente você faz esse paralelo. Ou, se você está na rua e aí você para numa blitz, e aí vem um policial, me dá sua carteira. Ele falou, não vou te dar, não. Autoridade, né, cara? Geração de autoridade. Você sabe que aquele ali você tem que respeitar. É esse posicionamento, cara, obviamente, se vendendo, que a pessoa tem que ter para gerar autoridade. Obviamente, através de muito conhecimento, do domínio do que ela faz, total, né, de hoje em dia, né, de muitas postagens em rede social, isso é um gerador de autoridade, né? Você lê o que aquele cara falou, fala assim, pô, que legal, cara, aquilo ali é muito legal para mim, e aí você começa a seguir a pessoa, né? Aquele outro, aquele ali é muito legal, pô, o Felipe e o Tom são fera pra caramba, eu vou seguir a Merinheirinho, porque o conteúdo deles é muito massa, e assim você vai gerando autoridade no que você faz. Antigamente era muito na base do networking só, né? Tipo assim, conheço o fulano que indica para o ciclano, que foi assim que começou a venda, né? Que a venda antigamente era porta a porta, né? E é tão legal, a gente participou em um cliente seu até de um treinamento, onde eu apresentei um porta em porta, né? Do Bill Porter, que era um vendedor de uma empresa de sabão, e ele vendia nas casas, ele era um cara que tinha um problema no motor, né? Na locomoção, Sim. e as pessoas queriam comprar dele por dó, e ele negava, xingava, pegou o seu pior cenário possível, com a pior região, e se tornou o maior vendedor da empresa, porque ele gerou autoridade, negando gorjetas, negando isso, negando aquilo, treinando, se capacitando. A geração de autoridade é meio que vou fazer o meu currículo perfeito, porque o currículo de todo mundo é sempre mais top do que o nosso, né? Quando a gente vai fazer o nosso, a gente vai meio que humildezinho, né? E às vezes a gente lê um currículo de uma pessoa que você fala assim, ué, isso aqui eu faço. É como que você se coloca, né? Quais os termos que você utiliza. Gerar a autoridade é vender sem oferecer. É chegar ao ponto de vender sem precisar oferecer a venda. É o cara ir atrás de você, se tornar referência. Só tem um jeito, cara. É se capacitando. A gente precisa de ser muito capaz. Porque você entra numa conversa de negócios, conhecer o mercado em geral, não só o que você trabalha, conhecer o cliente, né, cara? Preparar. Quantas pessoas vão fazer uma visita no cliente e não sabem como é que funciona o mercado do cara? Não é nem a loja dele, não. A loja dele, raramente alguns sabem. Mas não sabem os números do mercado, se aquilo está crescendo, se está em queda, se o produto dele é lucrativo, se a margem que ele trabalha é boa, dentro do que ele vende de produtos, você já prevê, tipo assim, vou fazer isso, isso e isso, eu posso vender isso, isso e aquilo. A pessoa vai completamente despreparada para ir no cliente, o cliente engole ela, porque ela não conhece o produto dela, não conhece o produto do cliente, não conhece o cliente, complica, né? Aí complica Cara, bastante. a gente, como eu disse no início, né? A gente é rival dentro de campo, a gente é muito, muito parceiro fora, porque tem muita compatibilidade de coisas que a gente acredita e que a gente faz no dia a dia. A gente vendeu para uma empresa no começo desse ano, até te contei essa história, mas não contei com detalhe, que é uma empresa de seguros também super importante aqui da região, super importante da região que a gente atua, e é uma empresa que estava acostumada a comprar de grandes fornecedores, assim, a comprar de fornecedores representativos, que tem história para contar e tal. E o modelo de venda que a gente usou ele foi muito simples. A gente fez uma primeira visita de diagnóstico,
onde a gente só fez pergunta e entendeu o negócio do cliente, trocou ideias sobre a nossa metodologia e fizemos uma segunda visita, que foi na mesma semana, que foi uma visita uma visita mais assertiva. E a gente levantou tanta informação, cara, do setor de seguros, que se eu quisesse começar a vender seguro na segunda-feira, eu conseguiria. E a mensagem final, assim, que eles disseram e depois indicaram a gente para outros prospects foi: pera, a gente vai comprar vocês, porque não são dois meninos, né? Eu tenho 25 anos, o Tom tem 24. A gente ainda tem um conhecimento que ele é muito limitado por conta de experiência de vida, né? A gente ainda vai crescer muito nesse mercado. Mas eles disseram para a gente comprou vocês por conta do comprometimento. Vocês estavam a fim de nos atender. E não era só mais uma visita que vocês estavam fazendo. E o tempo que vocês levaram para estudar, a gente mostra que quando a gente começar a trabalhar junto, vocês vão gastar esse mesmo tempo conquistando o nosso cliente. Então, assim, o que a gente precisa entender, e aí a gente está chegando no fim desse papo espetacular, é que, independentemente de qualquer coisa, você pode ser uma equipe de vendas de um vendedor, no varejo ou na prestação de serviço, você pode ser uma equipe de vendas de 40 vendedores, que é o caso de clientes que a gente atende. Equipe de alta performance tem relação com comprometimento, capacitação, estudo e tem relação direta com atitude, né? Com ter coragem, mesmo existindo receio, mesmo existindo medo. A gente vai mostrar, Luciano, dentro dos nossos conteúdos nas próximas semanas, como a gente constrói esse time de alta performance dentro do setor de vendas, tendo propósito e agilidade como base. Mas como eu sei que, principalmente nesse sentido, você entende disso muito mais do que a gente, eu queria que você deixasse as suas dicas. Como é que a gente constrói um time de alta performance? Você tem um time de alta performance? Eu queria que você deixasse esse aprendizado para quem está assistindo a gente. Cara, você até facilitou para mim a resposta. E aí eu vou emendar no finalzinho seu dessa empresa de seguros aí. O pessoal te comprou por causa do seu propósito e por causa do seu comprometimento com o resultado da empresa. A primeira base de tudo, cara, para poder ter uma equipe de alta performance ou você se tornar uma pessoa de alta performance é o seu propósito. Acho que o propósito é a base de tudo. O que é que eu vim fazer aqui hoje? Hoje eu vim vender 100 mil reais. Eu posso vender 10, eu posso vender 200, mas eu vim aqui vender 100 mil. Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua meta? Né? Como ser humano no planeta, né? Hoje eu vim fazer alguma coisa. A equipe de alta performance, cara, ela tá muito mais na pessoa dela, do que eu chegar, trazer o Felipe para cá e conteúdo. Conteúdo qualquer um tem hoje, cara. Então, eu acho que criar a equipe de alta performance é um resumo do que a gente conversou aqui. Meio que, tipo assim, é um cara com propósito definido, sabendo o que ele quer da vida ali, qual que é a ideia, como ele vai ser útil naquele momento para a empresa, para a vida dele, fazer aquilo com coração, com paixão, que é o que vocês fazem muito bem, inclusive. Com uma mente flexível, aberto a ideias, oportunidades, aquela velha história de tipo assim, não vou contratar esse cara porque ele já é viciado, não vou contratar esse cara porque ele já está no segmento há muito tempo, eu prefiro pegar um novo e treinar. Não é assim, cara. Não é assim. O vendedor, ele vende qualquer coisa. O vendedor que é vendedor, ele vende qualquer produto. Ele só precisa de tempo para conhecer o produto, porque ele vende qualquer coisa, porque o vender está nele. O vender está na veia. Se faz um vendedor? Se faz. Mas você nasce com essa coisa de venda? Não, isso não existe. Nasce com isso, nasce com aquilo. Isso você vai desenvolvendo. É o seu propósito. É o que eu falo, que todo dia ele muda. Né? Então, tem o propósito, tem a mente flexível. O cara é um bom ouvinte. Né? Pô, deixa eu entender aqui. Eu vim aqui para me entender como eu posso ser útil enquanto empresa para você e também enquanto pessoa. Se você precisar de comprar um chinelo, você vai ligar para mim. Pô, cara, eu vou ligar para o Luciano. O Luciano é o meu resolvedor de problemas. Né? O Luciano vai me falar onde que vende carne. Ele vai me falar onde vende água. Ele vai me vender mídia, ele vai tomar conta da minha empresa, ele vai me ajudar nisso, ele vai me ajudar naquilo. Um resolvedor de problemas, né, cara? E também, obviamente, isso tudo vai te fazer ser o cara gerador de autoridade. Né? A autoridade ela vai te levar para todos esses caminhos.
E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que se fala muito também, é uma palavra que se utiliza muito, que é a questão de resiliência. E eu vi um vídeo do Murilo Gun que ele fala sobre resiliência versus antifragilidade, né? Ser antifrágil é diferente de ser resiliente. O resiliente, ele toma uma porrada, quebra, ele volta, enfim. O antifrágil, ele simplesmente aguenta sem quebrar. Então, cara, eu acho que é uma soma, cara. A equipe de alta performance, ela não é só uma equipe que se treina, que estuda. Isso é obrigação, cara. Isso é obrigação. Isso é obrigação do profissional. Estudar, entender o mercado dele e do cliente, entender a empresa do cliente, entender a parte pessoal do cliente, a cada vez mais que ele se aproxima. Foi o que você falou lá no início, né? O negócio é bem pessoal, porque o cliente compra, cara, pelo motivo dele. Então, para ter uma equipe de alta performance, você só precisa, cara, de se organizar. De se organizar, porque o problema ele sempre está no tudo, né, cara? Ele está no mundo, ele tá no mercado, ele está não sei o quê. Muitas vezes ele está na gente. A falta de organização interna nossa, a falta de proatividade, a falta de engajamento, a falta de propósito. Eu acho que as coisas emocionais interferem mais do que as profissionais. Que a pessoa que ela está emocionalmente forte, ela está preparada para aprender qualquer coisa. A gente não desaprende, cara. Não tem jeito de não andar mais de bicicleta. Não tem jeito de não correr mais. A gente aprende e vai evoluindo. Então, para mim, cara, a equipe é isso. É o cara com propósito, engajado, profissional, comprometido com o resultado da empresa, com a mente flexível, bom ouvinte e que gere autoridade sabendo o que ele está atendendo, a quem ele está atendendo. Muito bom. Sensacional. O primeiro presidente dos Estados Unidos, eu corro um risco grande de falar uma grande bobagem aqui agora, mas eu acho que foi isso mesmo. O primeiro presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, ele tinha uma frase que ele dizia que se ele tivesse 40 minutos para cortar uma árvore, ele passaria 35 minutos afiando o machado. E eu acho que o que você fez aqui hoje, Luciano, com a audiência que a gente tem, é mostrar como que a gente afia o machado para a gente ser mais assertivo, para a gente sofrer menos, para a gente ser mais antifrágil e para todo mundo ter uma carreira, uma vida profissional mais sustentável. A ideia da Amerim é que a gente realmente compartilhe não uma empresa com os outros, não contratos comerciais, mas uma mensagem mesmo, um movimento. E aí vou deixar você finalizar, queria que você deixasse uma mensagem final, se a gente tivesse que resumir tudo isso. Pode finalizar, e aí, para fechar com chave de ouro, deixa teus contatos, porque eu admiro muito o seu trabalho e aprendo todos os dias com você, e provavelmente as pessoas que assistiram esse vídeo vão conseguir fazer a mesma coisa depois dessa conversa. Bom, vou deixar meus contatos aqui então, né? Instagram, Luciano Veiga, _79, me acha lá. Meu e-mail para contato, luciano-veiga@outlook.com.br. Telefone, se alguém quiser entrar em contato para qualquer coisa, também 35-98874-9500. Cara, me fugiu o nome do cara do McDonald's. Me ajuda aí. Ray Kroc. Ray Kroc. Vou deixar o meu recado aqui, cara. Entendam as oportunidades. A oportunidade, ela está aqui a todo momento, cara. Se fala muito no novo normal, em como criar, né, aquela coisa mística de uma mega equipe, quais que são os 5 passos para o sucesso, tudo assim, né, cara? Mas o mais importante é entender a oportunidade. Ela pode estar debaixo da sua boca aqui. Nesse momento em que se fala muito em crise, em coisas negativas e tal, isso é um clichê, cara. É o momento da oportunidade. Todo mundo sabe que crise é o momento da oportunidade. E a crise nossa, para nossa sorte, ela sempre foi muito mais política do que econômica. Agora que, infelizmente, né, o comércio é realmente fechado, aconteceram várias coisas, mas está tendo um tipo de seleção aí que está dando muita oportunidade para quem está enxergando. E aí, por que eu citei a questão do McDonald's? O Ray Kroc, ele era simplesmente um vendedor de máquinas de milkshake do tamanho de um carro, quase,
que visitavam o McDonald's frequentemente, os irmãos McDonald's, para poder tentar vender o produto. E um certo dia ele foi comer e ele estava cansado já de esperar 40, 50 minutos para ficar esperando o lanche e a alimentação. Descobriu na cidadezinha básica, eu não vou me lembrar agora de onde vem o McDonald's, uma hambúrgueria express e ficou fascinado, enlouquecido com aquilo e entendeu que o propósito dos caras era o dele. Se espelhou no propósito dos caras e no negócio dos caras e trouxe aquilo e falou assim, eu quero ser representante seus. Ao ponto, obviamente, de aí nesse lado não imitem, né? Numa rasteira, tomar o McDonald's, né? Então uma das grandes os arcos dourados americanos surgiu de uma rasteira, mas ninguém vai falar isso, né? Ele enxergou uma oportunidade onde não tinha. E agora a gente está tendo muitas oportunidades e não está enxergando. Então, a minha deixa aqui é enxerguem as oportunidades. Afiem o machado do propósito do Abraham Lincoln lá em vocês, porque enquanto a gente não tiver um propósito mesmo de por que eu estou aqui mesmo, para quê? Talvez você está até num lugar que você só está ali porque é ali que tem. Eu já tomei decisões na minha vida de sair várias vezes de empresa. Quando meu filho tinha 4 meses de idade, eu olhei para minha esposa e falei assim, estou saindo do emprego, eu ponho pão no meu carro, mas eu ganho mais dinheiro e vou ser mais feliz. E ela olhou para mim e falou assim, eu acredito que você vai ser mais feliz e que você ganha mais dinheiro. Saí, no outro mês eu estava numa rádio, me chamaram para a gente poder... Enfim, cara, tem que ter ação também. Né? Não adianta ficar rezando, esperando o que vai acontecer, deitado na cama o dia inteiro em casa. Tem que ter ação, tem que ter proatividade. O mercado é esse, cara. Proatividade, ação, propósito. E acho que é um bom caminho para poder as coisas começarem a acontecer. Espetacular, Luciano. Obrigado pelo teu tempo. Eu sei o quanto ele é valioso, o quanto você é ocupado, não só com seus afazeres de diretor, de executivo, mas eu sei o quanto você é um bom pai, um bom marido. Então, obrigado de verdade pelo teu tempo. Estamos muito juntos, galera. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai ter muito conteúdo no mês de junho. Esse conteúdo está fechando o nosso mês de maio. Vocês vão ter... Desculpa, a gente vai ter muito conteúdo no mês de julho. Essa quarentena está me fazendo perder a noção. Esse conteúdo está fechando o nosso mês de junho. Então, se preparem para o mês de julho. Vai estar cheio de coisa super especial. A gente espera que vocês gostem. Deixem para a gente comentários, dúvidas, sugestões, reclamações. A gente também está junto com vocês nessa disseminação desse movimento que é tão importante para o Brasil como um todo mesmo. Obrigado e até a próxima.